Vamos trabalhar, então, áreas. Lá do cálculo 1, a gente tinha que... Imagine que você tivesse um plano cartesiano, x, y. Vou tentar desenhar aqui algo parecido, rapidamente. E você tivesse uma função f de x qualquer. De um ponto A até um ponto B, certo? Você poderia pensar ali nessa função, né, isso variando de um ponto A até um ponto B. No cálculo 1, a gente conseguia calcular a área debaixo dessa função, dessa curva aí, certo? E a área é bem simples lá. A área era simplesmente integral, né? Era até uma definição ali de integral também. Integral de f de x, variando de A até B. Esse f de x sendo a nossa função, não é isso? Nosso y, né? Pode chamar ele de y também. Y é igual a f de x. Agora, o nosso interesse é calcular a área debaixo de uma curva paramétrica, tá? Então, uma vez que a curva está parametrizada, você tem os parâmetros, sem precisar desmanchar o parâmetro, né? Ou seja, com a própria curva paramétrica, a ideia é nós termos um método para calcular a área debaixo dessa curva. Então, imagine que a nossa equação paramétrica agora seja assim, ó. X igual a um f de t e o nosso y, né, da equação paramétrica seja um g de t. E agora uma equação paramétrica, não necessariamente uma função, tá? Uma equação de uma curva qualquer. E t, o nosso t aqui, vai variar de alfa até beta. Como a gente pode, então, ter um raciocínio aqui para calcular a área debaixo dessa curva genérica aqui? A gente vai pegar a mesma estrutura do cálculo 1 e fazer uma espécie de substituição, uma vez que a gente sabe quem é o y e quem é um x. Vamos lá, então? Lá do cálculo 1, a área, então, é integral de y dx, tá bom? Vou só substituir aqui, porque o f de x é o mesmo y, variando de A até B. Aí nós vamos fazer a nossa adaptação aqui para estipularmos, né? Para nós deduzirmos a nossa fórmula. Então, agora, a nossa área vai ser também integral. O nosso y é um g de t, tá bom? Porque ele está parametrizado. Nosso y é um g de t. E quem é o nosso d de x? Quem é o nosso d de x? É só eu pegar o meu x e calcular, tá bom? Eu posso derivar essa expressão x igual a f de t, não é isso? Eu vou ter a derivada ali de dx dt é o f' de t, certo? Por definição. Dx dt é o f' de t. Então, o dx vai ser o f' de t vezes dt. Multipliquei cruzado aqui, ó. Certo? Então, só para deduzir ali quem que é o meu dx que eu posso substituir, tá? Baseado ali no meu x, que é um f de t. Então, o meu dx é f' de t dt, tá? Isso aqui foi só um rascunho, eu vou apagar aqui. Inclusive, está muito feio aqui. Mas a gente já sabe que o nosso d de x é um f' de t. Agora, como a gente está em função de t, o nosso t vai variar de um alfa até um beta específico, tá? Um alfa até um beta aí que a gente pode descobrir no contexto que a gente tiver. Então, essa é a expressão que a gente usa, tá? Para calcular, então, a área debaixo de uma curva. É o g de t vezes f' de t, dt, variando de alfa a beta. Tá? Esse g de t é o nosso y, o f' de t dt é a derivada lá do nosso, vem do nosso x, tá? Vamos lá, um exemplo aqui. Aqui é a nossa fórmula, até que a gente acabou de escrever. Então, a nossa área agora, é isso que a gente é motivado a partir desse fato. Ela pode ser escrita assim, quando a gente tem expressões, né, equações paramétricas. Então, é integral de g de t, f' de t, dt, variando de alfa até beta. Encontre a área sobre um arco da cicloide. Bem, um arco da cicloide é quando ela dá um giro, né, com t variando de 0 a 2π. Tá? Então, primeiramente, o nosso t aqui, a gente já sabe que ele varia de 0 a 2π.
Depois, o nosso x já está aqui, tá? Já está indicado. A parametrização da cicloide é essa, né? X, θ menos seno de θ. E o y é... Aliás, x é igual a r, θ menos seno de θ, e o y é igual a r, 1 menos cosseno de θ. Parametrização está aí. Então, qual é essa área em azul aqui? Essa é a pergunta. Como é que eu consigo calcular essa área aí? Então, pelo que a gente acabou de ver, para eu calcular essa área, eu preciso fazer a integral do g de t, f' de t dt, variando de 0 a 2π, certo? Quem que é o g de t? O g de t é o nosso y, tá? O y é o g de t. No caso aqui, vai ser, o parâmetro é θ, tá? Então, seria um g de θ, f' de θ dθ, tá? Colocar aqui, ao invés de t, como o arco lá está em θ, então vamos colocar θ aqui, só para ficar no mesmo parâmetro certinho. Bom, então g de θ, que é o nosso y, já está ali. F' de θ, aí eu tenho que pegar o nosso x lá e derivar ele, entendeu? Certo? Porque o f é o x, f' é a derivada do x, tá? O f de θ é o x, tá? F' é a derivada do x. Então tem que derivar o x e aí substituir tudo nessa integral aí. Então a área seria aqui, ó, 0 a 2π, a variação, certo? A gente tem o g de θ, que é o r, 1 menos cosseno de θ, vezes o f' de θ. Quem que é o f' de θ? Eu tenho que derivar o x. É isso? O x, lembra, o x é um f de θ, tá? Ou um f de t, do parâmetro, tá? O y é o g de t, é o g do parâmetro, é o g de θ. Então, quando eu quero o f' de θ, na verdade, eu estou querendo o x', derivar o x, tá? Como é que eu derivo o x ali, ó? Se o x é r, então, derivando o x em relação a θ. O r é constante, a gente repete, vezes. Derivando aqui dentro, derivando o θ em relação a θ dá 1, menos, repete o sinal, derivada do seno é cosseno, cosseno de θ. Então, conseguimos derivar aí o x, tá bom? Então, vamos substituir lá agora. Vamos substituir o que a gente precisa. A gente vai ter o seguinte, a área vai ser igual a integral de 0 a 2π. Aqui eu preciso, então, multiplicar pelo f' de θ dθ, que, na verdade, é isso aqui, tá? Então, vai ser r 1 menos cosseno de θ dθ. Agora, é só concluir, tá? É só calcular essa integral aqui, ó. R menos cosseno de θ, que multiplica R, 1 menos cosseno de θ dθ. Você perceber, tem um R vezes R ali, é R ao quadrado, e R ali funciona como constante, tá? Porque a variável ali é θ, então a gente pode tirar R ao quadrado aqui para fora. Então a gente vai ter aqui, ó, R vezes R, R ao quadrado, integral de 0 a 2π, e aí sobra o que, ó? Você notar também, a gente tem 1 menos cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ. É o mesmo que 1 menos cosseno de θ ao quadrado, não é isso? E agora a gente vai desenvolver isso aqui. R ao quadrado, integral de 0 a 2π. Como é que eu desenvolvo ali? Quadrado do primeiro termo, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, na verdade, é isso que nós vamos desenvolver ali, tá? O quadrado do primeiro termo vai ser 1 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 2 cosseno de θ, mais o quadrado do segundo termo vai dar cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso dθ. Agora a gente parte para algumas simplificações. A área vai ser igual a R ao quadrado, integral de 0 a 2π. Aqui, ó, 1 e menos 2 cosseno de θ. A gente pode separar em várias integrais, não é isso? Separar ali em 3 integrais, tá? A gente vai ter assim, ó, R ao quadrado, vou abrir um colchete aqui, a primeira integral de 0 a 2π vai ser do 1, não é isso? 1, precisa colocar, então só o próprio dθ. Depois, menos 2, integral de 0 a 2π também, menos 2, o quê? Cosseno do θ, dθ, não é isso? E por fim,
mais integral de 0 a 2π, sobrou o cosseno ao quadrado de θ dθ. Pronto, separamos ali que a gente pode fazer, né? Pode fazer por partes ali com mais tranquilidade. Vou ver aqui na frente, não atrapalhar o restante da aula ali embaixo. Qual é essa integral aqui? Essa integral aqui, integral de dθ é o próprio θ, tá bom? Variando de 0 a 2π. Qual a integral disso aqui? Integral do cosseno vai ser seno, porque a derivada do seno é cosseno, tá bom? Então, cosseno vezes menos 2, então menos 2, aliás, seno, não é isso? Integral do cosseno é seno. Então, essa integral é seno, então multiplica por menos 2 seno de θ. Certo? Isso aí já está resolvido aí. Isso aí já está resolvido. Agora a gente precisa trabalhar mais uma parte aqui, ó. E lembrando que está variando de 0 a 2π, não é isso? Agora tem uma parte que a gente ainda não trabalhou. Vou até colocar uma chave aqui, que é o cosseno ao quadrado de θ, dθ. Está variando de 0 a 2π. Eu coloquei ele aqui ainda porque esse cosseno a gente vai ter que trabalhar uma substituição específica, senão ele fica bem complicado de se trabalhar, tá? O restante já é bem mais tranquilo, tá? A área é igual R ao quadrado. Isso aqui a gente pode resolver já, né? Você vai substituir primeiro por 2π e depois por 0, tá bom? Então, substituindo por 2π aqui e aqui, o que a gente vai ter? Então, substituindo θ por 2π, a gente vai ter o próprio 2π, tá? Substituindo o seno lá, o que a gente vai ter? Substituindo o seno, na verdade, quando você substitui seno e trabalha o seno de 2π ou seno de 0, isso aí sempre vai ser 0, tá bom? E não vai ter altura para esses ângulos. Ângulo 0 ou 2π, ele não tem altura, né? O seno é sempre medindo a altura. Então, o seno vai ser 0, nem precisa muito você se preocupar ali e colocar ele, tá? Então, vai ficar agora só essa integral aqui, ó, de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de θ dθ, que nós vamos trabalhar com ela e eu vou mostrar para vocês como resolve ela. Ah, professor, e o 0 aqui? Também não precisa substituir, né? 0 aqui vai dar 0, tá? E o 2π só ficou aqui no θ 2π e quando veio para cá no seno deu 0. Então, ali só dá 2π mesmo, tá? Grande pergunta é como é que eu trabalho com isso aqui? Como é que eu integro? E qual a substituição que eu posso fazer? Eu tenho que lembrar dessa identidade trigonométrica para eu fazer essa substituição. Senão, eu vou ter uma séria dificuldade, uma dificuldade séria ali de resolver. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Não esqueçam isso. Essa é uma substituição muito recorrente em cálculo. Essa aqui também é irmã dela. Seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. As duas são muito usadas. Então, não esqueçam elas, porque se você precisar integrar um seno ao quadrado ou um cosseno ao quadrado, se você não usar essa substituição, você vai ter muita dificuldade para conseguir calcular essa integral. Mas vamos lá, substituindo aqui então. Então, a gente tem aqui, ó, repetindo, tá? Integral de 0 a 2π. Agora eu tenho 1 menos cosseno de 2θ, 1 mais, né? Porque é o cosseno ao quadrado lá. 1 mais cosseno de 2θ, dθ. Sobre 2 eu vou colocar meio aqui fora já, tá bom? Vamos combinar isso? Então, era para dividir por 2, eu já coloquei meio aqui fora. Aí isso aqui vai ficar assim, ó. Área igual a R ao quadrado, 2π mais meio. E aí, o seguinte, eu já posso integrar aqui, né? Integral de 1 dθ. Imagina que a gente já separou e você tem duas integrais ali, né? Primeiro integral de 1 dθ. Integral de 1 dθ é o próprio θ, certo? E a integral de cosseno de 2θ vai ser seno de 2θ sobre 2. Por que sobre 2, professor? Regra da cadeia, porque aqui o arco é 2θ. Tá? Então, quando você, teoricamente, você for derivar o seno de 2θ, vai dar seno de 2θ vezes 2. Aí você precisa dividir por 2 para aparecer só o cosseno de 2θ, né?
a sua derivada voltar o que está lá no integrando. Ou você pode usar a regra da substituição, mas dá muito trabalho para pouca coisa aí, né? U igual a 2θ, du igual a dθ, substitui tudo e vai dar a mesma coisa. Lembrando que isso aqui está variando de 0 a 2π também, tá? Essa parte aqui também está variando de 0 a 2π. Vamos caminhar para finalizar então? R ao quadrado, 2π aqui mais meio. Vamos substituir aqui? Então, a substituição vai ser bem parecida com o que a gente fez antes, né? Essa aqui vai ficar 2π e o seno aqui zera, tá bom? A gente vai ter aqui 2π, o seno zerou, e se você substituir aqui, ó, 0 e o seno zera também para o arco seno zero, tá? Então, na verdade, a gente só tem 2π ali. Então, a área vai ser igual a R ao quadrado. Aqui dentro, 2π. Esse produto, pode simplificar esse 2 com esse 2, sobra só π. Então, mais π. A gente pode dizer que essa área aí é igual a R ao quadrado vezes 3π. Ou a área igual a 3π R ao quadrado. E a gente consegue finalizar assim.